Fala rapaziada, beleza? Tô de volta, né? Tive sumido aqui do canal, tirei uns dias de férias aí para dar uma descansada. E quando eu retorno essa semana, a Bolsa de Valores, ela tá simplesmente do avesso. Os preços das ações e principalmente das cotas dos fundos imobiliários estão praticamente derretendo. Os valores das cotas dos fundos imobiliários estão renovando aí as suas mínimas históricas praticamente todos os dias. Tinha fundo imobiliário aí nessa semana passada caindo de 1 a 1,5% ao dia. Agora, na sexta-feira, o mercado ele deu uma recuperada, mas olha só isso aqui. O HGLG11 ele atingiu os seus mínimos valores dos últimos 4 anos. O ALZR11 aqui também atingindo os seus mínimos valores de cotas nos últimos 4 anos. E o PVBI11 ele atingiu os mínimos valores de suas cotas desde quando entrou na Bolsa de Valores. Então tem muitos fundos imobiliários na Bolsa agora que atingiram valores de suas cotas abaixo até do que os valores atingidos lá no período de pandemia. Rapaziada, a gente está falando aqui de fundos imobiliários de primeira prateleira. São fundos imobiliários aqui que estão nas recomendações da maioria das casas de análise do Brasil. Fundos que têm um excelente histórico de gestão, fundos que entregam bons dividendos, entregam resultados sólidos e com recorrência. E que a gente vê aí renovando os mínimos valores das suas cotas quase que todos os dias. E aí, né? O que a gente faz nesses momentos de instabilidade do mercado? Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês e mostrar o que eu estou fazendo na minha carteira, qual vai ser a minha linha de raciocínio, né? Qual vai ser a minha estratégia diante do que eu estou acompanhando no mercado. E eu vou falar também sobre o que eu acredito que pode acontecer com os fundos imobiliários. Será que essa queda nos fundos imobiliários ela pode ser irrecuperável? Então fica nesse vídeo até o final, que eu vou falar sobre tudo isso agora. Vamos lá, deixa eu começar aqui mostrando como está a minha carteira nesse momento. Olha só, rapaziada, hoje eu estou amargando aqui uma desvalorização do meu patrimônio de 7,85%. Na quinta-feira passada, chegou uma desvalorização aqui de 9,35%. Mas na sexta-feira deu essa corrigida no mercado e hoje eu estou com uma desvalorização aqui de 7,85%. Rapaziada, eu não preciso nem falar para vocês que isso aqui é o reflexo, né? A conta chegando de um total desgoverno que infelizmente a gente só pode assistir e torcer para que eles não destruam ainda mais o país, até pelo menos, né, as próximas eleições, onde a gente pode e a gente vai ter o direito de trocar toda essa turma aí, toda essa turma de irresponsáveis que estão hoje na gestão do país. Mas vamos lá, o meu valor investido hoje é de R$ 97.501 e de patrimônio líquido, né? Aqui sim, considerando a desvalorização do valor que eu apliquei, eu estou com um patrimônio aqui de R$ 89.848. A parte de ações aqui da minha carteira está desvalorizada, mas a parte de fundos imobiliários ela está sofrendo muito mais nesse momento. Isso por conta de dois fatores. O primeiro é essa alta da taxa de juros no país e as expectativas de manutenção dessa alta em patamares elevados e por um longo período de tempo. Isso está afetando diretamente os fundos imobiliários. E o segundo, porque essa queda do mercado de fundos imobiliários, ela também está sendo ocasionada porque o mercado de fundos imobiliários ele é um mercado formado, na maioria, né, majoritariamente, por pequenos investidores. E esses investidores menores, eles são investidores que, em sua maioria, possuem pouca experiência de mercado, pouca experiência de investimento. E esses investidores, eles têm uma característica de ter o emocional ali mais instável, o que faz com que esses investidores eles se desesperem diante desses momentos de queda no mercado e eles acabam vendendo ali todas as suas posições por qualquer preço. Então a linha de raciocínio desses investidores, né, é não perder de tudo. Então eles acabam vendendo ali para aplicar o dinheiro deles numa renda fixa ou em outro investimento que deixa eles mais tranquilos. Vamos lá, rapaziada. Quando a taxa de juros ela sobe, os investimentos em renda fixa, né, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, os CDBs, eles passam a pagar mais e, obviamente, esses investimentos eles são mais seguros. Então, com isso, há uma fuga de capital de investidores tirando o seu dinheiro de fundos imobiliários para aplicar em renda fixa. Os fundos imobiliários, por serem investimentos de renda variável com mais baixo risco, eles concorrem, eles competem diretamente como uma opção de investimento com os investimentos de renda fixa, que nesse momento é uma competição até desleal, dado a rentabilidade e a segurança que os investimentos de renda fixa estão oferecendo nesse momento. Até por isso, a rentabilidade dos fundos imobiliários ela está bem mais alta do que o normal nesse momento. Quando o valor da cota do fundo imobiliário cai, a rentabilidade, né, o dividend yield pago por esse fundo, ele sobe. E esse aumento de rentabilidade, ele busca justamente acompanhar esse aumento de rentabilidade
dos investimentos em renda fixa. Caso contrário, né, todo mundo ir tirar o seu dinheiro ali dos fundos imobiliários e colocar na renda fixa, porque não faz sentido nenhum você investir em um ativo que paga menos e tem mais risco. Como não é possível os fundos imobiliários eles simplesmente aumentarem os seus rendimentos, né, os seus proventos pagos, sem nenhuma explicação, sem nenhum investimento externo, nada, o mecanismo que é utilizado para aumentar a rentabilidade desses fundos é esse. O valor da cota desses fundos ele cai para que com essa queda, né, pela consequência da gente estar pagando mais barato pelo valor daquela cota, a rentabilidade percentual desse fundo imobiliário ele passa a ser maior. Então no final, aquela relação ali, valor pago pela cota daquele fundo e os dividendos que já são pagos por ela, faz com que a rentabilidade desse fundo aumente e com isso ele fique ali pareado com a renda fixa como uma opção de investimento. Hoje, a desvalorização das minhas ações é da ordem de 2,80% e dos fundos imobiliários da ordem de 11,18%. E eu acredito que ele ainda vai desvalorizar mais um pouco até voltar a subir. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, né? O que eu estou fazendo nesse momento? Qual a minha linha de raciocínio? Se nós estamos nessa situação hoje causada aí por um excesso de gastos por parte do governo e uma promessa de corte de gastos que não veio, de 2025 para 2026, eu acredito que vai haver um aumento de gastos ainda maior, porque historicamente os governos eles tendem a gastar muito mais na segunda parte do mandato, buscando a reeleição e a perpetuação do poder. Isso todos eles fazem. Nesse caso, eu estou contando aí com uma piora da economia nesses próximos 2 anos. Espero estar enganado com relação a isso. Diante disso, onde a gente pode investir para garantir assim, uma maior segurança e aproveitar essas oportunidades que o mercado está oferecendo? Primeiro, eu vou aumentar minha participação na renda fixa, vou deixar esse dinheiro investido em um investimento com liquidez diária, até mesmo né, como um caixa para uma futura aplicação em renda fixa. Então eu vou investir aqui em renda fixa tanto para aproveitar essa alta da taxa de juros, quanto também para proteger uma parte do meu patrimônio e mais para frente utilizar esse dinheiro aí como um caixa para futuras aplicações, investimentos que estejam interessantes. O meu investimento em renda fixa hoje está no CDB do Banco da Ecoval. Esse CDB ele paga 110% do CDI e esse CDB ele rende líquido e livre de imposto, né? Já tirando aqui o imposto de renda, ele me rende 0,8% ao mês. Com esse aumento da taxa Selic que a gente vai ter agora no dia 11 de dezembro, eu acredito que ele vai passar a pagar aqui entre 0,85% e 0,9% ao mês, com risco baixíssimo. Então isso se torna um ativo atrativo nesse momento. Eu já até fiz isso, pessoal, investi aqui mais R$ 1.900 nesse CDB. Eu vou me posicionar dessa forma mais conservadora e eu vou ver como o mercado ele vai se comportar nesses primeiros 6 meses aí do próximo ano, no ano de 2025. Nos fundos imobiliários, eu vou concentrar os meus aportes agora em fundos que são mais antigos, fundos que já passaram por situações semelhantes causadas aí por decisões tomadas pelo governo, fundos de boas gestoras, né, de gestoras que eu confio, que basicamente serão aqui o HGLG11, o ALZR11, o HGRU11, o KNR11 e o PVBI11. Esses serão os fundos de tijolo que a partir de agora eu vou concentrar mais os meus aportes neles. Eu já tenho uma certa concentração nesses fundos, mas enfim, são os fundos que nesse momento de instabilidade eu confio estar mais posicionado neles. Em papel, eu vou concentrar os meus investimentos em HGCR11, em AFHI11 e KNHY11. Eu até já fiz aportes em alguns deles aqui, como vocês podem ver aqui, mas eu parei de investir essa semana e eu só volto a fazer aporte nesses fundos após a divulgação, ou próximo ali, a divulgação do aumento da taxa Selic, que vai acontecer agora no dia 11. Eu vou fazer também aportes em outros fundos, obviamente com valores mais baixos, que basicamente vai ser aqui no IFRA11, que é o fundo de infra, no Juro 11 e o HSML11, entre outros fundos. Fundos que possuem alavancagem alta, ou que fizeram cagada recentemente, né? GARI 11, TRBL 11, RBVA 11, eu só faço aporte neles se a queda nas cotas desses fundos for bastante significativa e justificar um aporte neles. Eu vou buscar me concentrar mais em fundo de tijolo e, de preferência, fundos do segmento logístico e do segmento de renda urbana. Mesmo esquema da pandemia. Mesmo diante de uma crise generalizada do país, o segmento de logística e de renda urbana, eles tendem a sentir menos do que outros segmentos, como segmento de shopping, segmento de lajes corporativas, entre outros. Rapaziada, só lembrando que o intuito desse vídeo aqui não é fazer nenhuma recomendação de investimento, nem levar vocês a tomarem uma decisão na carteira de vocês. Eu estou apenas mostrando para vocês as decisões que eu pretendo tomar na minha carteira.
Então, cada um deve acompanhar o mercado, ver o seu perfil de risco e tomar suas próprias decisões, né, de para onde você vai direcionar os seus investimentos. Nas ações, eu só faço aporte agora se for ou na CEMIG ou no Banco do Brasil e a depender dos valores que as ações alcançarem. A CEMIG está mantendo o valor das suas ações elevados e o Banco do Brasil está oscilando aqui entre quedas e valorização. Mas eu acredito que depois do dia 11 de dezembro agora, né, com a alta da taxa Selic e também porque é o último dia de Datacom do Banco do Brasil, ele apresenta aqui uma tendência de queda. Então vamos aguardar para a gente ver. Taesa eu não pretendo fazer aportes agora e Sanepar também não pretendo fazer aportes. Os investimentos no exterior eu pretendo fazer depois que eu aproveitar essas oportunidades que o mercado está oferecendo, né? Eu não posso deixar passar essas oportunidades aqui no Brasil, porque tem ativos aqui que estão em preços jamais vistos. Eu acredito que no próximo vídeo já traga para vocês todos os aportes que eu fiz agora em dezembro. Rapaziada, eu fiz até uma tabelinha aqui, né, com os ativos que eu pretendo aportar agora em dezembro e os seus possíveis preços-alvos. Mas como a gente viu nessa sexta-feira que o mercado de fundos imobiliários, ele apresentou uma reação, então eu acredito que a gente já possa ter visto, né, o limite inferior dessa queda nos fundos imobiliários. Então, diante disso, os preços-alvos que eu pretendo pegar esses fundos imobiliários são esses. Aqui no HGLG11, ó, a partir de R$ 142,00 eu já começo a fazer os aportes. Mas se o valor da cota do HGLG11 atingir R$ 140,00, aí eu faço um despejo de caixa mesmo, né? Eu começo a fazer aportes mais significativos. Aqui eu até coloquei aqui, ó, uma estimativa, né, um percentual aproximado de quanto eu pretendo aportar em cada fundo imobiliário. Isso aqui é só uma estimativa para vocês terem uma ideia, né, de onde eu quero direcionar os meus investimentos, os meus aportes. No HGR11, a partir de R$ 109,00 já começo a fazer aportes e R$ 105,00 eu faço despejo de caixa. Obviamente que esses aqui em verde, a maior parte do meu caixa vão ser direcionados para eles. Esses aqui em amarelo, eles também vão ter aportes, um percentual significativo do meu caixa, mas um pouco menor aqui do que esses fundos core da minha carteira. E esses de baixo aqui, como eu falei para vocês, eu só faço aporte neles se surgirem boas oportunidades. E daqui para frente, pessoal, o que será que vai acontecer, né? Como eu falei para vocês, eu acredito que esse ano de 2025 ele vai ser um ano ainda bem difícil para o mercado de fundos imobiliários. Claro, se essa situação econômica do país ela se mantiver da forma como está ou piorar, que existe grande chance disso acontecer. Como a gente pode ver aqui, ó, as projeções de juros futuros feitas aqui pela equipe da XP é que a taxa de juros DI para o final de 2025 é de 14,055%, aqui para o ano de 2027 é de 14,33%, e para 2035 é que começa a arrefecer e cai aqui, ó, baixa para 13,55%. Mas essas projeções de taxa DI, elas estão sempre se alterando, estão sempre se modificando de forma a se ajustar aos acontecimentos da economia, do mercado e da política, né? Tanto do Brasil quanto do exterior. Mas o que a gente pode observar aqui dessas projeções é que existe uma previsão de taxa de juros altas para o Brasil pelos próximos 10 anos aí. Rapaziada, em 10 anos a gente vai ter pelo menos mais 3 eleições. Então eu acho pouco provável que essas taxas de juros elas se mantenham em patamares tão elevados por um período tão longo. Uma queda dessas projeções de taxa de juros futuros já vai gerar uma valorização nos fundos imobiliários, né? Não só nos fundos imobiliários, nas ações também. Então eu acho pouco provável que os valores das cotas dos fundos imobiliários eles se mantenham baixos por tanto tempo. Então veja, os fundamentos desses fundos se mantêm os mesmos, né? Os imóveis estão nos mesmos lugares, nada aconteceu, os inquilinos estão ocupando os imóveis, estão pagando tudo certinho, os CRIs estão sendo pagos de forma normal nos fundos de papel. Não existe uma explicação assim para uma queda tão significativa quanto ocorreu essa semana. É tanto que o mercado já fez uma correção na sexta-feira. E há uma explicação sim, né? Como eu falei para vocês, o mercado de fundos imobiliários ele é composto majoritariamente por investidores iniciantes, investidores em sua maioria com pouca experiência e que se assustam facilmente. Então, ao se assustarem, a primeira decisão que eles tomam é vender ali o seu portfólio, o seu patrimônio todo de uma vez, o que acaba gerando essa pressão vendedora e isso acaba mexendo com o mercado. No meu caso, eu vou seguir comprando, vou comprar fundos imobiliários mais seguros, fundos de boas gestoras normalmente e agora em preços até mais atrativos. Então, rapaziada, é o momento da gente focar na razão, esquecer a nossa parte emocional, né? Ajusta essa parte emocional, aperta o cinto, que essa turbulência ela vai passar. Aqui ao lado vão aparecer mais 2 vídeos, são vídeos interessantes sobre como estava a minha carteira nesses últimos meses. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!